Está começando mais uma edição do podcast Fala Clay, 27ª edição. Para você que quer se informar com assuntos sociais, te indico o canal da Lili, o canal aí da minha amiga Eliana Teixeira, que todo dia te traz aí informações sobre esse mundo, sobre a nossa cidade aqui, Piracicaba, região também, e te deixar super bem informado com notícias sociais do nosso dia a dia aí. E você que curte o mundo geek, esse mundo nerd que está crescendo aí cada vez mais, te indico o Pira Geek, onde uma hora ou outra estou lá postando alguma coisa sobre esse mundo para te deixar bem informado. Então vamos começar a edição de hoje, que nesse dia 20 de novembro comemora-se no Brasil o Dia da Consciência Negra. A data foi criada como uma forma de homenagear o Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, que faleceu neste mesmo dia em 1695. Zumbi dos Palmares nasceu no período colonial de nosso país, em Pernambuco, sendo uma criança livre, porém acabou sendo escravizado com apenas 6 anos de idade, em uma época na qual era preciso lutar com mais força contra a escravidão e pela liberdade de exercer seus direitos como ser humano. Graças a Zumbi, negros escravizados conseguiram formar uma resistência para recuperar sua liberdade e preservar a cultura africana no Brasil. Ele acabou sendo assassinado enquanto defendia seu povo e seus direitos. A escravidão só chegou ao fim cerca de 193 anos após a sua morte. A data foi criada inicialmente para homenagear Zumbi dos Palmares, mas hoje também é uma forma de conscientização do impacto causado pelo racismo e o período da escravidão. O Dia da Consciência Negra também visa valorizar a cultura afro-brasileira na música, religião, política, gastronomia, entre outras áreas. Desde 2011, o que havia sido um projeto de lei desde 2003, se tornou uma data oficial no calendário brasileiro. Para celebrar o Dia da Consciência Negra, eu separei então 7 das melhores produções de Hollywood, brasileiras e estrangeiras, que servem como uma reflexão para o racismo que existiu e ainda existe em todo o mundo. Então, ajuste seja lá o que estiver usando para me ouvir, pegue um lanche, acomode-se e venha comigo. Iniciando essa lista, eu começo com um filme de 1989, que é o Faça a Coisa Certa. É um filme de Spike Lee e vemos a história de Salvatore, o Sal, Johnny, um homem que é dono de uma pizzaria italiana no Brooklyn e conta com os nomes de diversos artistas famosos. Porém, um dos moradores da região se revolta porque há somente nomes de artistas italianos e brancos nas paredes, afirmando que pela região habitar a comunidade negra, em sua maioria, atores negros deveriam estar com seus nomes ali. O filme mostra que a violência é um barril de pólvora pronto para ser aceso e eclodir em meio a tanta raiva, a insatisfação e opressão. É uma verdadeira obra-prima do cinema mundial e um dos melhores filmes dos anos 80. Spike Lee tem uma direção espetacular e sua atuação também super convincente. Além dele, temos Danny Aiello, indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, e um elenco excelente. O roteiro é primoroso, sendo inclusive indicado ao Oscar. Tudo em Faça a Coisa Certa funciona. E damos sequência a essa lista, temos aqui Infiltrado no Clã, um filme de 2018 que é da Netflix, também do gênio Spike Lee. Conhecemos a história de Ron Stallworth, um policial que em 78 conseguiu se infiltrar em um grupo da comunidade racista, mesmo sendo negro. Com bastante destreza, ele se comunica com a comunidade por meio de cartas e telefonemas, enviando a outro policial branco em seu lugar quando precisa aparecer fisicamente em encontros. Spike Lee faz um trabalho excelente deixando o filme desse jeito. Os atores são ótimos e é um elenco de peso, gente, pegando a Laura Harrier e Adam Driver, que são atores muito bons. Eu gosto muito deles também, só para falar aqui. A ambientação também são as referências ao que de fato aconteceu. Ainda tem
o ponto que o filme serve para abrir os olhos das pessoas, para contribuir ainda mais para o empoderamento dos negros. Outra coisa que eu curti foi como ele consegue prender e como foi prazeroso ver, né? Porque eu queria ver o desfecho de como Ron conseguiu ter esse sucesso na investigação e por que não foi aquela coisa maçante, porque tem vários filmes ou séries aí, mesmo que a gente sente muito isso. Dando sequência aqui nesta lista, temos Fruitvale Station, que é um filme que mostra a luta de Oscar Grant, interpretado por Michael B. Jordan, um jovem de 22 anos que perde o emprego e esconde a informação da mãe da sua filha, Sofia, por achar que é capaz de recuperar o trabalho. No entanto, a situação se complica quando o personagem acaba sendo vítima do racismo escancarado em uma noite que deveria ser de comemorações. Michael B. Jordan talvez aqui se mostra em um dos seus melhores trabalhos já feitos, até porque ele carrega praticamente todo o filme solitário. Destaque também para a sempre bela Octavia Spencer, dá um ânimo a mais ao filme, com a sua atuação simples, mas envolvente. O filme incomoda pela realidade que traz à tona, e o destino dos principais envolvidos, apontados durante os créditos finais, provoca revolta e indignação. A direção econômica, as atuações precisas e o senso de oportunidade da realização indica estarmos diante de um trabalho que poderá de fato fazer diferença. O importante para tanto é não deixar que essa discussão morra na sala de exibição. Elementos para tanto a obra possui de sobra. Dando sequência à nossa lista, temos aqui Corra, filme de Jordan Peele, que lançou o filme em 2018, que conta a história de racismo em formato de terror, mesmo que o preconceito já não fosse aterrorizante por si só, né, gente? Na trama, o personagem Chris namora com Rose, e depois de um bom tempo de namoro, eles viajam para conhecer a família da moça. Porém, ao chegar lá, uma zona rural dos Estados Unidos, ele descobre que tudo não passava de uma armadilha racista, bizarra, perturbadora e claustrofóbica, com um roteiro que não dá ponto sem nó, tendo respostas muito inteligentes às questões que aborda. Corra acaba sendo um retrato absurdamente real e atual do racismo contra os negros, mostrando que o perigo dos falsos moralistas em querer taxar uma outra raça de inferior está enraizado na cabeça de muitos ainda. E a resposta ou reação de quem é oprimido pode ser traduzida como um ato errôneo pela sociedade que aparece dentre alguns de seus integrantes, fazer questão de ser hipócrita e tentar disfarçar que não tem culpa por isso. Vamos dar sequência a um filme muito bom aqui, 12 anos de escravidão. É um filme de 2013, vencedor do Oscar de melhor filme. 12 anos de escravidão tem como cenário a vida de Solomon Northup, um jovem livre e que vive com tranquilidade junto aos filhos e sua esposa no ano de 1841. A vida do rapaz muda completamente quando ele é sequestrado e vendido como um escravo, vendo a sua vida mudar por completo, sendo uma vítima do sistema extremamente racista da época e que deixou sequelas na sociedade até hoje. 12 anos de escravidão não é apenas um filme, sim uma obra literária, poética e histórica. O filme é puramente realista, as cenas são extremamente fortes e é de fazer qualquer um chorar. O telespectador se enjoa com tanta crueldade que é praticada contra os escravos. Um filme realista e de uma atuação dos envolvidos digna de Oscar a Lupita Nyong'o. Direção e roteiro sensacional, uma obra de profunda reflexão sobre as atrocidades cometidas naquela época. Dando sequência aqui à nossa lista, temos Malcolm X, com Denzel Washington, que conta a história do líder que teve o pai da vítima do grupo Klan e que também precisou enfrentar a internação da mãe por insanidade. O filme mostra como foi a sua conversão para o islamismo enquanto esteve preso, o que mudou a sua vida completamente e qual é o seu papel na luta contra o preconceito racial. O melhor filme já feito até hoje sobre a situação dos direitos de afrodescendentes dos Estados Unidos e como ocorreram as lutas. Absolutamente obrigatório a ser assistido em diversas vezes,
É um material muito importante para aulas de histórias e até geografia no ensino médio, podendo gerar inúmeros debates e enriquecer a formação dos estudantes. Finalizando aqui nossa lista, temos Cidade de Deus, filme de 2002, que é um sucesso do início dos anos 2000. Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, mostra a vida das favelas do Rio de Janeiro na década de 70, com foco na vida do fotógrafo Buscapé e Zé Pequeno, um traficante da região. Em sua arte, ele mostra os perigos do cotidiano da comunidade. Algumas listas de filmes estrangeiros colocam Cidade de Deus como um dos grandes filmes das últimas décadas. Todas as críticas e o relativo sucesso internacional o crediciam como o maior filme brasileiro de todos os tempos. E tudo isso é justificável. Uma obra-prima, uma história contada como poucas, lembra muito inclusive da série The Wire, incrivelmente aclamada pela crítica americana pela proximidade com a realidade. Os personagens são marcantes e únicos. Quando terminar de ver, vai querer assistir de novo, vai querer comentar sobre o filme, vai querer elogiar. É o melhor filme brasileiro de todos os tempos. O filme é uma representação muito fiel e realista da realidade das comunidades, tem cenas e atuações muito fortes e é muito bem feito. Chegamos ao fim de mais uma edição e acho que devemos falar mais sobre respeito. Para podermos conviver em paz, é necessário ceder mais. Quando digo ceder, não é dizer respeito sua opinião, mas não penso assim. Você não respeita nada, na verdade está se lixando para a opinião do outro. Quando digo ceder, me refiro a fazer algo pelo próximo, mesmo que não queira, mesmo se isso for contra os seus princípios. Parece loucura, mas é exatamente o que nunca foi tentado. O senso comum tende a compreender o racismo de maneira simplista, limitando aquelas situações em que uma pessoa negra é proibida, de entrar no clube, impedida de tomar o elevador social, revistada ao sair da loja ou insultada com palavras pejorativas que remetem à cor de sua pele. Tais casos, claro, configuram ao racismo e são passíveis de punição. Mas o preconceito vai muito além disso. A sociedade racista é sistemicamente autoritária, porque precisa se utilizar da força para rejeitar as reivindicações justas da maioria e atender a minoria. Manter a desigualdade, a pobreza e a baixa representatividade política exige violência sistêmica, que depois acabará sendo aproveitada também contra os brancos. Além disso, se a maioria da sociedade é pobre, violentada e humilhada o tempo todo, essa sociedade não pode ser saudável. No Brasil, a gente às vezes é privado da nossa própria história de resistência. O que nos contam é que os negros foram escravizados e ponto. Não falam que existiam resistências. É muito importante, a gente saber que os quilombos foram organizações políticas de resistências e até hoje temos comunidades descendentes de quilombos, os quilombolas, ainda lutando para ter direito a titulações das suas terras. Bom, eu espero que você tenha um ótimo fim de semana, um forte abraço e até a próxima edição.